Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Já vimos sobre o dom de curas, já vimos sobre preces pagas no dia de ontem. Hoje vamos ver o item 5 e 6, vendilhões expulsos do templo. A última vez que Jesus entra em Jerusalém, antes de ser preso, ele vai ao templo e quando entra lá, ele encontra no átrio, que é aquele pátio antes da entrada principal do templo, muitas barracas vendendo artigos para as oferendas. E ele expulsa esses vendilhões, que são esses vendedores, daquele local que já o pátio do templo já fazia parte do espaço do templo. Não era dentro, propriamente dito, mas era ali naquele entorno, mas já dentro dos portões do templo. Então, às vezes nós temos o portão que tem o entorno do templo, que tem a porta principal. Então, é nesse entorno que estavam lá as barracas dos camelôs, vendendo os artigos para as oferendas, pombos e outras tantas coisas. Jesus, então, os expulsa, dizendo que a casa do Pai não deveria ser um lugar de comércio. Aí de graça recebeste. Então, não ganhar dinheiro às custas da religião, não é? Então, no item 5, Kardec traz os versículos de Marcos e de Mateus sobre essa passagem. Temos então: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? Aqui, fazendo citação ao Antigo Testamento, sendo esta, a voz de Deus dizendo isto, que a casa, o templo, é uma casa de oração, e assim será chamada por todas as nações. E todavia fizeste dela um covil de ladrões. Porque nós sabemos que o comércio, ele visa lucros, e isso é impensável em termos de propagação do bem, de questões religiosas. Nós imaginamos como impensável, não é? E, todavia, fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, porque ele falou isso dentro do templo, chamou aqueles que administram aquele espaço sagrado, de pessoas, vamos dizer assim, comprometidas moralmente. Então, os príncipes dos sacerdotes, quer dizer, os mais altos postos dentro do templo, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo. O que quer dizer isto? De pô-lo a perder, de alguma forma de apanhá-lo, de prendê-lo. Porque os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o
povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Então, ele os estava censurando e o povo os admirava. Então, eles o temiam Jesus. Porque o povo é o que dá a base de sustentação do templo, são os fiéis. Não admitiam reconhecer Jesus como Messias, infelizmente, e estavam muito determinados em manter o poder passageiro da terra, e sendo assim, viam Jesus como um adversário e não como Messias. No item 6, diz-nos Kardec sobre essa passagem. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Então, nós temos que na Idade Média se vendiam as indulgências, se vendia o perdão divino, se vendiam lugares no céu. Então, as coisas divinas eram vendidas sem a menor cerimônia. Eram vendidas e eram compradas pelos poderosos da terra, porque fica muito mais fácil pagar um lugar no céu do que conquistá-lo com o bem necessário que façamos, não é? Ou de comprar o perdão ao invés de reconhecer o erro e fazer a reparação. Para quem tem dinheiro, pensa que é mais fácil. Pensava naquela época, porque ele era oferecido, né? Naquela conversa, aquele papo que chamamos de papo de vendedor, né? E as pessoas, como estavam mesmo dispostas a darem de si no sentido moral, acabavam lá comprando ilusoriamente, porque, como bem diz Kardec, as bênçãos de Deus não estão à venda. Não por Deus, né? Os homens às vezes as vendem, mas por sua conta e risco, sabendo que isto é um erro grave. Mediunidade gratuita agora é o próximo subitem. Mediunidade gratuita. E no item 7, mediunidade é outro dom que foi oferecido a Deus aos homens gratuitamente, que também deve ser praticado a mediunidade gratuitamente. Mas sabemos, muitos médiuns cobram pelo seu trabalho mediúnico, não é? E na nossa cultura, que nós sabemos que isso é totalmente contraindicado que se faça moralmente falando. Em outras culturas isso é muito comum. Nos Estados Unidos é comum que os médiuns tenham seus clientes, que os médiuns trabalhem para o governo, ajudando a encontrar pessoas desaparecidas com a sua mediunidade e ganham salário para fazer isso. É uma cultura diferente. E isso pode ser avaliado de forma diferente pela justiça divina? Sim, porque culturalmente é como o suicídio. Vamos pensar no suicídio dentro da cultura japonesa, onde a pessoa não tem, dentro da sua cultura, dependendo do que aconteça, ela não tem outra saída que não seja o suicídio, porque é uma vergonha, ela não pode ser uma vergonha para a família. E se ela comete algum erro que leve vergonha à sua família, ela se sente compelida para honrar a família,
diminuindo a vergonha que levou a ela cometer o harakiri, que é tirar a própria vida em reconhecimento à vergonha que, infelizmente, promoveu para sua família. Sendo assim, é diferente da nossa cultura, onde nós sabemos, sobejamente, que não se deve tirar a vida por razão alguma. Na cultura japonesa isso é diferente. Então, a justiça divina, dentro do erro, né? Não vamos falar da palavra pecado, vamos falar da palavra erro, que é tirar a própria vida. Existe na cultura japonesa um atenuante. Continua sendo um crime? Continua. Mas lá temos um atenuante. Se nós sabemos da importância da vida e tiramos, às vezes pode ser por impulso, não se pensou, também isso é um atenuante. Mas se premeditou, se houve interferência, as pessoas tentaram ajudar, em todo caso é um caso. Hoje em dia, muitas pessoas estão muito doentes e lutam contra ideias suicidas, às vezes por anos. Mas hoje é diferente, até muito diferente do tempo de Kardec. Também haviam pessoas deprimidas no tempo de Kardec? Sim, também haviam pessoas deprimidas no tempo de Kardec. Mas tudo era muito diferente. A forma de adoecer, o adoecimento em si, como a pessoa lidava com isso. Hoje em dia tudo é muito diferente do que é 100 ou 150 anos atrás, em termos de dinâmicas internas e dinâmicas de interrelacionamento. Nós estávamos lá 150 anos atrás, aqui, né, na Terra já, aí há 100 anos atrás, mas muitas coisas mudaram. O que aconteceu de mais impactante nesses últimos 150 anos desde Kardec? Nós tivemos 2 guerras mundiais que mudaram muitas coisas em nós, tanto em tecnologia, mas também nas dores que ficaram impregnadas na alma da humanidade. E isso tem se arrastado até os dias de hoje. Sem falar outros tantos problemas de séculos passados. Então, se nós não vamos aproveitando para nos aproximar de Jesus, século após século, século após século, século após século, e vemos as situações e as lutas chegando até nós e exigindo de nós, e às vezes nós não temos ferramentas porque estamos apartados de Jesus, não temos as melhores respostas, não damos as melhores respostas ou não demos no passado, e isso fez com que adoecêssemos, mas continuamos, e aqui estamos nós, no século XXI, buscando o quê? Nos aproximarmos de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Por quê? Porque o mundo está adoecido e nós precisamos trabalhar o nosso equilíbrio íntimo, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, todos os dias. Todos os dias. Buscarmos esse equilíbrio. Claro que muitas vezes não só nos aproximarmos de Jesus, às vezes o nosso grau de adoecimento pode exigir também, e isso é importantíssimo, a busca de um médico do campo mental, um psiquiatra, o acompanhamento psicológico. Então, tudo isso é muito importante para estarmos cada vez mais harmonizados conosco mesmo, nesse processo de autoconhecimento que é valiosíssimo, porque precisamos saber os nossos pontos fortes, que são aqueles que vão nos ajudar no sustento das lutas e tirarmos melhor proveito deles, e precisamos conhecer os nossos pontos fracos a fim de que tenhamos muito cuidado com eles, porque são esses nossos pontos fracos que podem nos fazer cair. Lembramos o que Jesus sempre disse, ou melhor, lembramos sempre o que Jesus disse, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Esse cair em tentação são os nossos pontos fracos. É ali que nós vamos cair em tentação, nos nossos pontos fracos. Então, se nós conhecemos
os nossos pontos fracos, fica muito mais fácil ou menos difícil cairmos nesta tentação, né? Nessas possíveis tentações aí que nos chegam. 15 minutos. E nem começamos o 7 ainda. Então, vimos hoje o 5 e o 6, já fizemos essa introdução, não é? Sobre a questão da mediunidade gratuita. Amanhã vamos ver e entrar, então, no item número 7. É isso, amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de novo juntos com o Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.